Bom, não é clickbait. É isso mesmo que você leu no comentário no vídeo que te atraiu. Brasileiros, não venham para Portugal. Não vão mais para Portugal. Não. Portugal não precisa desse tipo de gente. Portugal já está cheio desse tipo de pessoa. Pessoa má, pessoa que quer passar a perna nos outros. Pessoas que não têm amor ao próximo, pessoa que só quer lascar com a vida dos outros. Essa que é a verdade. E se é o português entre eles, problema é deles, o país é deles mesmo. Agora você sair do seu país para você ir para o país dos outros, aprontar, não. Não venha, brasileiros. Brasileiros, não venham para Portugal. Não venha se você não quiser cooperar, não venha se você não estiver disposto a obedecer às regras. Eu não sei o que é que o brasileiro tem dificuldades em obedecer regras. Não venham para Portugal se você não quiser obedecer leis. Entenda uma coisa, quem está saindo do seu país é você. É você que está deixando a sua terra, o seu lar, doce lar, a sua terrinha tão querida, o seu país tão querido para ir morar em outro país. Então, já que é você que está fazendo isso, simplesmente faça uma coisa, obedeça. Obedeça às leis, obedeça às regras. Entenda de uma vez por todas. E isso eu falo de uma forma geral, para você homem e para você mulher. Porque tem mulher também que é pior que homem. Entende? Então não venha se você não estiver disposto a cooperar, se você não estiver disposto a fazer com que o país cresça, a trabalhar, a juntar o seu dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para você, você não precisa gostar dos portugueses. Você não precisa gostar do país. Você pode vir para trabalhar, fazer a sua correria, tá tudo muito bem, tá tudo numa boa. Mas entenda uma coisa, se você não puder adiantar o lado de ninguém, também não atrase. Pelo amor de Deus, é cada uma. E a última notícia foi essa deste jovem. Este jovem que foi brutalmente assassinado. Tem que falar a coisa certa aqui no YouTube para ele não cortar os vídeos aqui. Você ficou sabendo dessa? Do brasileiro que pegou o português, o jovem português, e ó... Você ficou sabendo dessa? Eu olho para aqui, mas que tá piscando. É aqui a câmera. O brasileiro de 27 anos que, um jovem de 19 anos. E o mais interessante é o motivo. E eu vou contar para vocês aqui, tá bom? O jovem em questão é esse daqui, pessoal. Olha só o jovem. O jovem em questão é este jovem aqui. Caramba, tão jovem, 19 anos. Não, pera aí, gente. Pera aí, cara. É incrível. É incrível. Olha isso daqui. Deixa eu passar aqui para ver se não... Olha isso daqui. Não ligue para propaganda para assinar a Globo. Não assine se você não quiser. Olha isso daqui. Tem cabimento esse jovem, 19 anos, que foi assassinar por um brasileiro que saiu do Brasil para aprontar em outro país. Não, sinceramente, cara, é demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa situação que está acontecendo em Portugal não é uma situação nova, pessoal. Não é uma situação nova, é uma situação já recorrente. É uma situação que vem se estendendo ao longo dos tempos. Não pense que o português, que eu não vou defender no seu todo também, porque tem português muito ruim, tem português ruim de negócio, tem português que realmente maltrata as pessoas, entendeu? Mas esse ódio que vem se levantando contra uma nacionalidade, principalmente a nossa, a brasileira dentro em Portugal, e que vem remontando aí em muitas matérias, muitas questões, vem se levantando por causa da xenofobia que muitos têm enfrentado. Estou falando num termo assim, pessoal, que é para o YouTube não cortar o vídeo, não, sabe? Eu quero que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu quero que a minha ideia encontre corações e mentes conscientes para entender aquilo que eu estou falando. E desde já eu quero repetir o que eu comecei no vídeo. Não venha. Se você não estiver disposto a cooperar, a mudar de vida, a ser um cidadão de bem, fique no Brasil, que no Brasil tá cheio assim mesmo. No Brasil a gente já está acostumado. Não vem estragar o lugar dos outros, o ambiente dos outros. E eu acho que é isso que atrapalhou e atrapalha a convivência entre brasileiros e portugueses em Portugal.
Porque o brasileiro ele não sabe se comportar. E o português ele já tem um jeito dele. E tá tudo numa boa, cada um tem o seu jeito. Você não precisa gostar do jeito deles e nem eles do nosso. Porém, você precisa ter respeito porque você não está na sua casa. Você não está na sua casa. Entenda isso de uma vez por todas, brasileiros. E eu sei que vai ter um monte de gente falando, olha, não sei o quê. Aquela galerinha que você sabe muito bem. É o que mais tem. Aquela galerinha macho que sabe comentar e tecer certo tipo de comentários. É uma galerinha de mente desse tamanho, entendeu? Desse tamanho. Que vai começar a comentar embaixo aí, vai começar a tecer certo tipo de comentário. Fique à vontade, é para você comentar mesmo, ok? Agora, não começou de hoje essa situação entre portugueses e brasileiros. O brasileiro ele vem aprontando já de um longo tempo. Ainda quando nós éramos menos imigrantes em Portugal, o brasileiro já aprontava. O brasileiro já fazia coisas que, infelizmente, já acontecia, entendeu? Bem antes de ter as redes sociais para estar aí caguetando sempre quando algo acontece, a gente já tá bombando aí na rede social, entendeu? Já acontecia. Talvez menos pessoas ficaram sabendo de certas situações, mas já acontecia. E agora, Portugal antes era conhecido ou era procurado pela sua segurança. Era conhecido pela sua segurança, porém agora já não é mais seguro. Então se você... E eu já trabalho nisso há muito tempo, nessa questão do YouTube. Se você procura Portugal hoje para ganhar grana, para ganhar dinheiro, ficar rico, e você está fugindo do Brasil pela segurança que há em Portugal, embora a segurança seja maior ainda que no Brasil, mas Portugal não é mais seguro. Portugal não é um país seguro mais. E todos estão vendo isso. A União Europeia está vendo isso. Entendeu? Já não é aquele país que você procurava por ser um país seguro. Sim, Caio, ainda dá para andar com o celular na rua. Ainda dá para os youtubers andar com o celular fazendo videozinho na rua que ninguém vai passar e pegar. Entendeu? Porque isso é um tipo de coisa que você facilmente compra aqui. Com 100, 200 euros aqui, você compra um celular bom para você usar. Então isso daí é mixaria. Entendeu? Isso aí é mixaria. Então ninguém vai ficar roubando mixaria. Entende? Já no Brasil é diferente. Você tá com o seu celular, alguém vai passar, vai pegar, vai roubar e sai correndo. Entendeu? Mas se você procura ir para Portugal para ganhar dinheiro, porque Portugal é um país seguro, esqueça. Portugal já não é o mesmo. Portugal já não é mais seguro. Já não é mais seguro. Entenda isso de uma vez por todas, para que você não cometa erros que muitas pessoas estão cometendo e chegando num país onde a ilusão tem sido vendida de maneira muito barata e tem iludido você que está aí no Brasil. Portugal não é esse país. É um país bonito? É. É um país legal de se viver? É um país, se você tiver grana, você vive bem? Vive bem se você tiver grana. Agora, se você não tiver condição, você vai passar um perereco, meu irmão. Você vai passar um perrengue brabo. Entendeu? Vai passar. Se você suportar isso conscientemente, no futuro você vai conseguir ainda domar a situação. Mas eu quero falar isso de uma maneira bem revoltada mesmo, porque essa é a realidade. E esse jovem brasileiro que foi preso, eu estou aqui no Observador PT, olha só que interessante. O tal do brasileiro, cara, é incrível. Olha só essa matéria aqui. Suspeito de homicídio de jovem de 19 anos em Braga ia ser deportado de Portugal por ter registro criminal nos Estados Unidos. Esse carinha aqui não era flor que se cheire não, viu? Não era flor que se cheire, ok? Não era flor que se cheire. Então esse cara, ele já teve problemas lá nos Estados Unidos, entendeu? Ele já teve problemas nos Estados Unidos. Entendeu? E ele veio então para Portugal e aqui em Portugal ele comete esse erro. Você já pensou? Vamos olhar para um outro lado. Já pensou se ele comete esse mesmo crime que ele cometeu em Portugal, lá nos Estados Unidos? Hein, ô brasileiro? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, para me falar diretamente com ele. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele, que eu vou falar o nome dele aqui. Positivo. O nome do jovem do português que foi brutalmente aí... O nome dele era Manuel Gonçalves. Manuel Gonçalves, Manu, meus sentimentos à família, e quero dizer para a família que, cara,
a gente como brasileiro ficar revoltado com essa situação. O brasileiro de bem vai ficar revoltado com essa situação. Entendeu? Agora quem é da mesma laia não vai nem ligar. Agora o brasileiro de bem, ele se revolta com essa situação, porque infelizmente essa situação que a gente vive no Brasil, todos os dias. Todos os dias. Matheus Machado, cidadão brasileiro, foi condenado a cerca de 4 anos a uma pena de prisão de 2 anos e 3 meses por participação num grupo de assaltantes à mão armada em território norte-americano. Pô, ele ainda conseguiu sair, sortudo. Foi deportado do país e terá vindo para Portugal ao abrigo de manifestação de interesse. Você tá vendo? Você tá vendo isso daí? Olha só. Olha só essa situação. Quando a União Europeia está avisando Portugal, lê aqui, lê aqui, lê aqui. Tá vendo aí? Ele cometeu o crime, foi condenado a 2 anos e 3 meses lá nos Estados Unidos, foi para o Brasil, veio para Portugal e ele terá vindo para Portugal ao abrigo da manifestação de interesse positivo. É por isso que a União Europeia está barrando Portugal, que Portugal está abrindo as portas. Por quê? Porque a maioria da galera que vai para Portugal não fica em Portugal. Porque sabe que Portugal está quebrado, o país quebrado. Sabe que Portugal você tem que ralar pra caramba, deixar seu couro e ganha mixaria. Então a União Europeia ela visualiza isso e vê, esses caras não vai ficar aí, esses caras vai subir aqui para cima. E vai aqui, de uma certa maneira, vai crescer o número de imigrantes nesses outros países aqui, porque as fronteiras são abertas. Entendeu? É o que está acontecendo. O problema é que Portugal tem acolhido muitas pessoas desse tipo aqui, ó. Pessoas que de boa índole, né? Você pode reparar que são pessoas de boa índole, né? No caso do Matheus Machado aí, cidadão brasileiro de 27 anos, entendeu? São pessoas de boa índole. Nessa leva que Portugal tá abrindo as pernas, é esse o problema e o que o povo português teme. Como é que você sabe disso, Caio Brasil? Porque eu morei em Portugal por muito tempo, tenho muitos amigos portugueses e louvo a Deus, agradeço a Deus por isso. Porque me ajuda a compreender mais a mente do português e a entender mais a cultura, o país e o jeito deles. Por exemplo, você sabe que nós temos um jeito mais dado, simpático, mais falador, e para nós isso é uma virtude. A gente entra e sai em qualquer lugar, a gente na humildade, beleza. Para o português isso já é visto de uma forma diferente. E a gente não compreende isso, acha que o português está sendo rude, não. Ele está sendo o jeito dele, é o jeito dele de ser. Ok? É o jeito dele, cada um tem o seu jeito, o americano tem o jeito dele, o francês aqui tem o jeito dele, o espanhol tem o jeito dele. Nós temos o nosso, entendeu? Mas nós temos que entender que nós estamos num lugar que não é o nosso país, então nós temos que ser meio que camaleão e adaptar ao lugar que a gente está, entendeu? Olha a barbaridade que esse cara fez, o Matheus Machado, entendeu? Vai comer cana, infelizmente ele não vai comer muita cana, porque já já ele sai. Entendeu? Ele não vai comer muita cana. E a família do Manu? Como é que fica a família desse português jovem? Entendeu? Agora deixa eu te contar o que aconteceu segundo as informações. E não é invenção minha, é o que saiu na mídia. Segundo a mídia, o Matheus, o português que foi... O que aconteceu? Ele viu que esse Matheus, junto com outros amigos também brasileiros, estavam colocando um comprimidinho dentro da bebida de garotas, ok? Talvez o Boa Noite Cinderela, coisa boa não era. Coisa boa não era de certeza. Tava colocando um comprimido dentro da bebida das garotas, ok? Você que é pai aí de adolescente que vai nas baladinhas, se liga, se liga. Fala pra sua filha sobre isso, tá bom? Sua filha, seu filho, ok? Você que é caminhoneiro também da minha profissão, acontece muito golpe desse tipo no Brasil, Boa Noite Cinderela. Dormiu, já era, foi. O que esses caras iam fazer com essas meninas? O que esses brasileiros iam fazer com essas meninas? Hã? Qual era a intenção de colocar um comprimidinho dentro da bebida dessas meninas? E o Manu, uma pessoa de boa índole, pelo jeito, ele observou a situação, viu e foi falar com as autoridades ali, a direção ali do lugar, do bar onde eles estavam, da boate, não sei. Foi falar. Caguetou a situação. Mas de uma forma positiva, para avisar outras pessoas. Aí eu sei que vai ter a galera falando, pô, o cara caguetou, não sei o quê. Já pensou se era sua filha que estava ali? Já pensou se era sua filha que estava ali na baladinha a ser a vítima desses caras? O que esses caras iam fazer com essas meninas? Hã? Abate, meu irmão, abate. Dormiu no colo é abate.
Quando acorda nem vê, é isso que acontece. Quando acorda já foi. Entendeu? O que vocês querem fazer? Creu? Tá entendendo a pegada? E o Manu viu a situação e informou as autoridades. As autoridades não entenderam muito bem, o pessoal meio que discutiu ali os grupos. O Manu com os amigos deles foram expulsos do bar por tentar fazer o bem. Dá pra gente tirar algumas lições daí também, felizmente. E depois o outro grupo de brasileiros foi também retirado do bar. Ou seja, jogaram os dois grupos pra fora. Daqui pra fora a gente não tem responsabilidade nenhuma do que acontece daí pra fora. E o que aconteceu? Talvez discutiram ali alguma coisa ou outra. O brasileiro, o tal do Matheus Machado, foi com uma snipe, com uma faca, golpeou o jovem Manu até o fim. Olha que triste, cara. Que triste situação, mano. Eu aqui, sinceramente, meus sentimentos à família do Manu, que deve estar passando por um momento, que está passando por um momento muito difícil, e que a justiça seja feita. E que você, Matheus, mofa nessa cadeia aí, que infelizmente não vai acontecer. Infelizmente não vai. Essa que é a verdade. Mas que você fique muito tempo aí nessa cana, cara. Pelo que você praticou. Então você, brasileiro que está aí no Brasil, pesquisando, pensando em vir, isso é um vídeo muito sério. Pensando em sair do seu país, se não for para cooperar, se não for para ajudar, se não for para fazer o bem, se não for para fazer a sua vida sem atrasar o lado de ninguém. Cara, se não for para fazer isso, não venha. Fica aí no Brasil mesmo, cara. Os outros países não precisam. Os outros países já estão cheios de problema para você vir para cá e começar a atrapalhar. Infelizmente, cara, é duro ouvir isso. E você que vai migrar, você ouve muita frase, cara, não se misture com brasileiro. Cara, brasileiro é problema, mano. Brasileiro causa muito problema. Brasileiro causa mesmo muito problema, gente. Eu já vivo muito tempo fora. Hoje minhas amizades são selecionadas, são seletivas, entende? Eu não me envolvo, entendeu? Principalmente quando você vê essa galerinha que não amadureceu, que tudo pra ela é samba, rock, e churrasco, e bagunça, e samba, e ai do vizinho se vir reclamar que você tá fazendo barulho meia-noite num dia de sábado. Ai do vizinho, você vai arrumar, ele arruma briga com o vizinho, mas ele não abaixa o som. Meia-noite. Ah, pera aí, que mentalidade é essa, mano? Que mentalidade é essa, cara? Se não for pra fazer a diferença, nem sai do Brasil. Essa é a minha ideia pra você. Então esse brasileiro aí, ó, que realmente causou essa tragédia toda aí, que coma a cana, que vá para a cadeia, que seja julgado e condenado mesmo, que seja feita a justiça pelo assassinato do jovem Manu, para que seja feita justiça pela família, que chora sem poder ter o seu filho, o seu parente, seu amigo aí mais entre nós. Um jovem de 19 anos cheio de vida para frente, meu Deus. Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário. Se você gostou, tudo bem. Se não gostou, tá tudo bem também. Mas deixa seu comentário, deixa sua opinião aí. E sinceramente, mais uma vez, não venha. Fica aí no Brasil. Se não for para cooperar, se não for para obedecer às leis, fique no Brasil. Porque é aí o seu lugar. Você não consegue viver numa sociedade. Você não consegue viver numa sociedade que está acima de nós. Acima de nós no sentido de não que são melhores que a gente, não, pessoal. Não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. A gente tem a nossa desenvoltura. Mas esses caras estão à frente de nós em outros aspectos, sim. Nós somos uma nação que nasceu agora. Esses caras estão muito à frente de nós, entendeu? Nós somos uma criança. Pegou a visão? Temos 500 anos de vida. O que é um Portugal em relação ao Brasil? O que é uma França em relação ao Brasil? Uma Espanha em relação ao Brasil?
É um adulto e um bebê. Nós somos esse bebê. É por isso que a gente é tão imaturo. É por isso que a nossa mente é tão... A gente não consegue viver na civilidade. A gente tem que colocar tudo de ruim pra fora. No meio de uma sociedade com civil... Tô até revoltado aqui. Deixa o seu comentário.